Alô, a nossa audiência do podcast Segurança Online, sejam todos bem-vindos. Hoje nós faremos o nosso 13º episódio e contamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo, do presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, a CDF, Dr. Fernando Brits, um empresário conhecido em Brasília, político, um homem quase que se confunde com a criação de Brasília, pessoa muito conhecida no mundo empresarial e no mundo político do Distrito Federal. E vem a calhar porque é um repositório de informações e de reclamações e de demandas de todo o setor comercial do Distrito Federal. Porque, como aconteceu em Nova York, na época da desordem, antes do Rodolfo Giuliani, Nova York quebrou porque os comerciantes de Nova York não suportavam o excesso da violência. Não é o caso ainda do Distrito Federal, mas nós, no Brasil, a gente caminha para uma desordem social muito grande. Haja visto o Rio de Janeiro, onde praticamente existe um estado paralelo do crime organizado. Fernando, sinta-se à vontade, agradeço a sua presença e pode fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, Wellington. É um prazer estar aqui com você, agradeço o convite. E o que você coloca aqui é uma questão talvez a mais importante que nós temos no Brasil. O Brasil é um país excessivamente generoso, é um país que não tem intempéries, é um país altamente pródigo, que provê tudo aos seus habitantes, porém, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a administração pública, que não cuida do cidadão. Cobra caro por isso, mas não devolve praticamente nada para o cidadão. O retorno dos impostos dele. Se locupleta de mais de 40% da receita bruta e não presta o serviço que deveria prestar. O que você diz aqui de segurança, nós hoje estamos tratando segurança como uma coisa ideológica. E nós temos que tratar segurança com custo-benefício, administração por resultado. A ideologia já teve seu tempo. Nós não temos mais condição de continuar a ouvir pessoas porque pensam de uma determinada forma ou conceberam o tratado que alguém escreveu a respeito de alguma coisa, são imersos na nefasta ideologia, e a nefasta ideologia acaba por trazer um desequilíbrio extraordinário para a sociedade. A sociedade não aguenta mais isso. O Brasil, ao término dos governos militares, não tinha esse boom de insegurança que tem hoje. Então, com o advento da chamada redemocratização, com o governo Sarney, depois de Fernando Henrique, e mais notadamente nos governos do PT, é que a segurança pública tomou uma conotação ideológica. As teses de segurança da esquerda começaram a prevalecer através dos policiólogos da academia brasileira, das universidades, enfim. E isso criou um transtorno, porque para o governo, a maioria do governo em todos os níveis da federação, a sociedade é quem é culpada da existência do criminoso, e não o contrário. Em qualquer nação civilizada do mundo, a média da população é quem prevalece, e não o criminoso. Então a gente está chegando ao ponto hoje no Brasil que o judiciário e o legislativo estão colocando o Estado numa camisa de força. Não pode mais prender sobre denúncia anônima, fundadas suspeitas, nada. Então agora o garantismo judicial está muito também notório no Brasil. O criminoso hoje tem muito mais direito que o agente da lei, que o agente do Estado. O que você diz isso? O que você acha sobre isso? Wellington, a questão é complexa e ela não é brasileira, ela é mundial. Uhum. A democracia
se exauriu. Por quê? Desde 1789, quando se deu a Revolução Francesa, ali se deu o marco final do feudalismo. E se instalou no mundo uma corrente que é a corrente capitalista. Dali para frente, o mundo experimentou um desenvolvimento como nunca havia acontecido. Porque só o capitalismo é que move o desenvolvimento e o conforto das pessoas. E uma corrente, mais recentemente, bom, nós tivemos em 1914 a 17 a Revolução Bolchevique, que propôs um novo modelo que seria acabar com as elites e colocar a base do trabalho, o proletariado para cuidar do Estado. Se percebeu ali que esse modelo não funcionou, mas em poucos anos se percebeu que não funcionou. É claro, é fácil ver, quando em 1989 caiu o Muro de Berlim, os moradores do lado Berlim Ocidental ficaram no Ocidente, e os moradores de Berlim Oriental correram para o lado de cá. E a gente percebeu ali que eles vinham para trabalhar com metade do salário que trabalhavam os trabalhadores do lado ocidental. Então, é um fracasso total. Mas algumas correntes ideológicas pegaram isso e começaram a trabalhar e conseguiram convencer 2% da população mundial de uma série de questões de Gramsci, de Lenin, de Trotsky, de Marx e outros mais, que viveram num período... A Escola de Frankfurt. Mas isso tudo aconteceu num período em que o mundo ainda não era desenvolvido, em que não existiam padrões de normas sociais como nós as conhecemos hoje. Para aquela época, talvez se aplicasse isso que essas pessoas defendem hoje. Hoje o empregado não é mais escravo. E se em algum lugar o empregado não for bem tratado, que se puna quem o trata mal. Mas o que resolveram essas pessoas? Resolveram o quê? 5.783 anos de uma cultura judaico-cristã, judaico primeiro, depois há 2.023 anos judaico-cristã, que nos formatou para um convívio social, com normas sociais, com obrigações sociais a todos. Tudo isso não vale mais nada. As pessoas não olham para... Você falou aqui da natureza. As pessoas não olham para a natureza. Se olhassem para a natureza, iam perceber que existe uma relação de força na natureza. E essa relação de forças é aquilo que retroalimenta a própria natureza. E resolveram tirar isso da sociedade humana. Então, as pessoas são hoje doentes mentais, mas você não os pode chamar de doentes mentais. A pessoa tem um comportamento totalmente desvirtuado da natureza, ele quer se sentir um cachorrinho. E você tem que aceitar que ele se sente um cachorrinho e achar que aquilo é normal. Como é que eu posso achar que uma coisa dessa seja normal? Ele não nasceu cachorro. Ele é um ser humano, não é um ser irracional. Mas ele quer se sentir, e eu sou obrigado a aceitá-lo como normal. E isto traz uma deformação tão grande para a sociedade, e esse movimento, que é de 2% da população mundial, inverteu a pirâmide social. E passaram a mandar em 98% da sociedade. E fazer com que 98% da sociedade aceitasse essas pessoas como normais. E não são. Ninguém é normal no mundo. Todos nós temos algum problema. Nós temos traumas, temos perdas, temos uma série de coisas que a gente não administra muito bem e às vezes nem sabemos que temos esse problema. Mas existe uma faixa de aceitabilidade. Lógico, mas lógico. Uhum. Então, eu tenho que te respeitar e você tem que me respeitar. Isso é uma troca. Mas
Como é que eu vou respeitar uma pessoa que quer ser totalmente anormal e dizer que eu é que sou anormal? Eu estou dentro do padrão, eu acho, pelo menos entendo assim, que eu esteja dentro do padrão, como você, Wellington, conheço muito bem, você está dentro de um padrão normal. Todos nós temos algum probleminha, de vez em quando damos uma escorregada, mas não é isto que nos torna anormais. Anormal é você se achar que você, como ser gay, morreu alguns dias antes de casar com a bicicleta. Aquele roqueiro resolveu que ia casar com a bicicleta. Ele amava a bicicleta e ia casar com a... Mas eu posso aceitar que uma pessoa se case com a bicicleta? Sou eu anormal? É. Então, Wellington, isto tudo traz consequências graves. E como eu tenho que aceitar esse sujeito que tem um comportamento anormal, ele diz para mim que eu tenho que aceitar aquele que age de forma anormal comigo também. Inclusive aquele que usa violência comigo. E você chega a ver pessoas que não são analfabetas, são pessoas universitárias com PhD, né? Achar que às vezes que existe uma certa coerência no crime. Mas qual é a coerência que pode haver no crime? Tem uma acadêmica brasileira que falou isso. Aí você... exatamente, é por aí. Mas tem vários, né? Uhum. Aí você me vem e me diz... A lógica do assalto, ela falou. A lógica do assalto, exatamente. Uhum. Então, imagina a que ponto nós chegamos. E aí, você me vem, Wellington, e coloca uma questão aqui que é muito interessante. O problema é social. Por que o problema é social? Não foi a sociedade que criou o problema. Quem criou o problema foi o poder público que não agiu como deveria agir dentro de normas que a democracia lhe obriga. O próprio Pacto Social já formatou. Exatamente. Os limites de convivência social. O que o poder público irresponsável diz? O problema é social. Por quê? Quando o problema social não é do poder público, o agente público está fora, está longe do problema. O problema não é dele, é da sociedade. Mas quem tem os instrumentos para cuidar do problema é a sociedade? Não. É a sociedade através do poder público. É o Estado que tem que fazer isso. E são os governos instalados que têm que fazer isso. Então nós chegamos aqui, você citou Nova York, e eu vou citar Setor Comercial Sul. Eu fui ao governador Ibanez, quando ele tinha 45 dias de governo, lá atrás, na primeira gestão, numa reunião do LIDE, e disse a ele: governador, a Associação Comercial tem um projeto de rua 24 horas para o Setor Comercial Sul, e chegou o momento de implantá-lo. Nós estamos trabalhando isso há 25 anos, lá atrás, 25 anos, e os governos que por aqui passaram não deram a mínima. Ele perguntou para mim: quando é que eu assino? Eu disse: a agenda é sua. 10 dias depois ele estava no Setor Comercial Sul assinando a ordem de serviço para a reforma da Praça do Povo, que fica ao lado do nosso prédio, Palácio do Comércio. Fez lá e agora está reformando o Setor Comercial Sul. O Setor Comercial Sul talvez seja o melhor exemplo da tragédia que se abate quando o poder público não cuida do setor produtivo. Não é do cidadão, mas do setor produtivo. Nós temos hoje, no setor Comercial Sul, perto de 80 pessoas morando na rua. Outro dia, numa entrevista, me perguntaram: é morador de rua? Eu falei: agora não se pode dizer que é morador de rua. E nem retirar da rua. Não, agora é pessoa em estado de vulnerabilidade. Bom, Wellington, vamos parar com a brincadeira, Wellington. Muda o que na vida do sujeito eu dizer que ele é morador de rua? Ele é morador de rua. Ele é uma pessoa em estado de vulnerabilidade? Que diabo de estado de vulnerabilidade é esse? Então, vocês... Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Civil, Corpo de Bombeiros,
a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Desenvolvimento Social instalaram no setor comercial sul uma praça de segurança. Cidade de Segurança, era o nome que se deu ali. Cidade de Segurança. Chamavam estas pessoas, com todo respeito, para uma entrevista. As pessoas vinham para a entrevista, perguntavam onde nasceu, onde vive, se tem família, não tem, quer fazer um curso, eu vou patrocinar um curso para você, você precisa de algum documento, o que você precisa? Civilizada, uma entrevista civilizada. Pois não é que uma ONG do setor comercial sul, que trabalha no setor, vive no setor comercial sul, entra com um recurso no Ministério Público, e o Ministério Público, amigo do cidadão, o Ministério Público é muito amigo do cidadão, amigo, viu, Wellington? Amigo, né? O Ministério Público exige que o governo do Distrito Federal retire aquele equipamento todo e deixe ao desalento 80 pessoas que ali residem, que nós precisamos saber o que eles querem da vida. Precisamos saber, às vezes o fulano vive na droga porque não tem ninguém dando uma orientação de vida para ele. Isso ele conseguiria ali. Mas o Ministério Público, amigo do cidadão, diz: GDF, cai fora daí. O GDF foi lá e fez uma limpeza no setor comercial sul. Pois não é que essa mesma entidade entra com um processo contra o GDF e o GDF se viu condenado a indenizar 10 pessoas ou 30 pessoas em 10 mil reais cada um, 300 mil. E essa ONG também, 300 mil reais, recebeu 300 mil por ter entrado com o processo contra o GDF. Então, Wellington. O desvio da finalidade de uma instituição pública. Olha, o Ministério Público, há um tempo atrás, eu vou confessar aqui, porque eu já estamos tão cansado de ver essa coisa de gente que, em vez de tratar racionalmente das questões, trata de forma ideológica. E eu, outro dia, recebi lá uma pessoa na associação comercial que está no setor comercial sul, e a pessoa veio: eu estou morando lá com essas pessoas para entender como é que eles vivem, porque eu vou resolver o problema deles, vou dar aula de dança, de esporte, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Tá, tudo bem. Se você acha que você vai resolver o problema deles, eu dou para você a solução. Vamos contratar 3 ônibus, colocar os 80 dentro dos 3 ônibus e vamos levá-lo ali para um prédio ali na frente do Buriti, um prédio bonito, bem... E vamos dizer para eles: vocês vão pular a catraca e vamos instalar 10 em cada andar. Se o setor comercial sul e as calçadas do setor comercial sul são públicas, aquele prédio é público também. E vamos ver se os procuradores vão conseguir conviver com isso. Qual é a solução que eles vão dar para isso? Porque um morador de rua se instala na frente da porta de uma loja e a loja não pode sequer incomodá-lo. Não pode chamar a polícia. Nada. E a gente sabe que calçada é um elemento de circulação para quem acessa o comércio. O comércio ou um imóvel construído dentro da lei. Existe norma, existe lei para isso. E calçada não foi feita para ser estabelecimento nem comercial, nem residencial. Como é que alguém vai e instala uma barraca na frente de uma loja, impedindo que o cliente ou o proprietário abra a loja pela manhã? Então, Wellington, resumindo a ópera aqui, 80 pessoas que moram na rua, no setor comercial sul, são responsáveis hoje por 1.500 estabelecimentos fechados. Nós temos lá 12 prédios fechados. É mais de 10% dos prédios do setor comercial sul estão fechados. Fechados, totalmente fechados. E esses 1.500 estabelecimentos fechados são responsáveis por 9.000 empregos. 9.000 pessoas poderiam estar empregadas no setor comercial sul e não estão.
E o Ministério Público acha mais importante a gente manter 80 pessoas na rua. Não digo que a gente tenha que destratar essas pessoas, não se trata disso. Se trata de dar a eles o tratamento adequado e tirá-lo dali. Ele não nasceu ali. Ele veio para lá por quê? Porque temos lá um tal de CAPS, que pela manhã dá o café da manhã, servido pelo hospital de base, depois dá o almoço e depois dá o jantar. Uma parte dessas pessoas que estão ali se servem do CAPS, que é uma desorganização total também. O CAPS não tem um único, está funcionando lá há vários anos, não tem um único caso, exemplo de resgate. E nós não gostamos de dar um prato de comida, nós gostamos de dar solução para as pessoas. Quando eu dou um prato de comida, eu resolvi o que na vida dele? Daqui a 2 horas, ele está com fome de novo. Eu tenho que resolver o problema dele. Tá? E o problema dele eu não resolvo com prato de comida. Rapaz, isso me deixa tocado e chocado. Mas eu tô lembrando aqui agora um discurso de um presidente americano que disse que quando ele assumiu, ele ia acabar com uma porção de problemas do governo anterior a ele, que era o Partido Democrata, que ele dizia que o cidadão não precisava de programa social, porque o melhor programa social do mundo é o emprego. Não resta dúvida. Você tem que dar condições para ele ter dignidade. Cidadania e dignidade. Exatamente. Então eu vejo que hoje nós temos um desvirtuamento. Nós temos estados do Brasil onde o número de pessoas que são sustentadas pelos programas sociais do governo federal é maior que o número de pessoas economicamente ativas. Então, isso me deixa preocupado. Como é que a gente quer ser uma nação desenvolvida se metade de habitantes de um estado é sustentado pelos programas sociais e menos da metade é que tem capacidade de ter pleno emprego? Pois é, aí você vê o quanto estamos deficientes na Você falou da inversão da lógica, né? Da lógica natural da sociedade. Os teóricos. Hoje a gente viu, tá convivendo, a gente está percebendo no Brasil uma inversão total dos valores, né? Então é aquilo que eu falei para você no começo. Hoje, os políticos se preocupam mais em criar leis para proteger o elemento destoante da sociedade e aprisionar as pessoas do Estado. Nós tivemos um caso agora muito emblemático. Tinha um político que foi preso por corrupção, anularam por uma questão processual a pena dele e hoje ele é o presidente da República. E está-se uma campanha, inclusive do próprio judiciário, para punir procuradores e os juízes que trabalharam nesse processo, que é a questão da Lava Jato. Então eu estou falando isso, não estou aqui simplesmente para criticar, mas é para mostrar o quanto perverso é esse estado de inversão de valores. E a gente está dando uma mensagem muito clara para os nossos jovens. O crime compensa. Com certeza. Está vendo agora no estado do Rio de Janeiro. Pergunta-se para o ministro, não, isso aí é problema do Estado, nós não vamos fazer a intervenção, não vamos nada, isso é problema do Estado, porque existe pacto entre partidos políticos e o crime organizado. Então, foi com isso e por isso que nós criamos esse podcast, para a gente mostrar para as pessoas que ainda têm vontade de fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol do país, que tem algo muito errado e que a gente precisa retomar o caminho da normalidade. Eu estava vendo a televisão semana passada e eu vi que a Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do Brasil, estava fazendo um evento lá para as mulheres com próstata. Aí eu disse, mulher não tem próstata. Mas a inversão está tão grande
que a propaganda, a publicidade da questão do gênero, da igualdade de gênero, você falou, o cara quer se sentir um cachorro, ele acha que é cachorro e a gente tem a obrigação de entender isso. E a gente está criando um barril de convulsão social. Para onde a gente vai? Para onde a gente não vai? Então, eu queria saber o seguinte, esse estado de inversão de valores, a falta de ação, a anomia do Estado, está provocando o quê? Um setor produtivo do Distrito Federal. Wellington, é muito grave aquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Pode parecer uma coisa tênue para algumas pessoas. Não. Mas o Brasil, de repente, o Brasil resolveu dar mais importância ao ritual do que ao fato. Você citou aí algumas coisas. Eu recebi um vídeo esta semana de um juiz passando uma descompostura num policial militar, dizendo que ele não poderia ser, você deve ter visto isso. Eu vi, investigador. Não podia ser investigador. Se ele quer ser investigador, vai ser policial civil. Agora, a droga que ele encontrou na casa do cidadão pouco importa. Como há algum tempo atrás também, alguém que foi 300 quilos de droga que foi encontrada, de cocaína, foram devolvidos ao cidadão. Um helicóptero de um cidadão foi devolvido ao cidadão. Então, isto que você coloca, que as pessoas hoje veem o crime como uma saída, é realmente uma saída, porque o crime vai protegê-los. E a justiça vai protegê-los também. E a gente já tem notícia que existem universidades preparando pessoas para cuidar, para serem juízes, e ocuparem outros cargos. O crime organizado já preparado. Na política a gente nem precisa falar, porque a gente já sabe que, né, como é que isso está na política. Mas então, Wellington, alguma coisa tem que ser feita neste país. Não é possível que um juiz ou um ministro venha a público dizer que a Polícia Federal não pode apreender. Mas como? Eu pego um caminhão carregado de droga e porque um juiz lá diz que eu não posso apreender, eu deixo o caminhão. Qual é a função, então? Para que nós temos Polícia Federal? Só para ser era um major da Polícia trânsito? Militar, esse caso. Esse cidadão que prendeu era da Polícia Militar, era um sargento da Polícia Militar. Mas tem aí uma determinação de que... determinação não, existe aí Ele não pode fazer apreensão com fundada suspeita e agora tem uma decisão do STJ, denúncia anônima não vale para você fazer apreensão e entrar na residência de marginais para pegar o produto do crime. Então, Wellington, nós não temos nenhuma razão para empreender neste país. Empreender bem. Se for para viver à margem da lei, que hoje não se sabe mais o que é lei no Brasil, se for para viver à margem da lei, toda a proteção possível, né? Para viver dentro da lei, você vai sustentar um Estado inoperante e paquidérmico e ainda com essas questões que você coloca aí dos estados, onde as pessoas com benefícios do Estado estão em maior número do que aqueles que produzem para o Estado. Então, nós caminhamos para a falência total do Estado. Onde vamos parar? Qual será a solução? Nós sabemos qual é. A solução seria uma guinada de 180 graus e ir no sentido contrário daquilo que estamos praticando hoje. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Se essa força maior se instalou dentro do poder. Tá difícil. Aquilo que nós estamos falando aqui é meio complicado, né? A gente tem que tomar um certo cuidado para falar. Porque senão quem vai preso é a gente. Mas, Fernando,
Hoje, o Distrito Federal, à mercê de todos esses problemas, à mercê desse cenário que nos tira o sono e vai tirar o sono de muita gente que assistir isso, pessoas do seu nível moral, do seu padrão moral, colocou aqui, muito bem colocado, mostrar isso. Nós temos hoje uma sociedade que ela está entorpecida pela anomia estatal e pelo comodismo, como dizia Edmund Burke, dos homens de bem. Então, hoje aconteceu um fato. Antigamente, nós tínhamos dentro da questão ideológica o espectro da direita e o espectro da esquerda. A esquerda assumia o seu caráter de que somos progressistas e o pessoal da direita ficava com tanto receio. Com o advento de determinado político, quebrou-se essa cadeia de medos. De medo. Então, o que aconteceu? O brasileiro hoje não tem medo de assumir que ele é de direita, que ele é de esquerda, que ele é de centro-esquerda, centro-direita, sei lá, qualquer coisa que o valha. E a gente está indo para uma polarização muito grande. E quando o Estado, que deveria ser o fiel da convivência social e a polícia ser o fiel da convivência social, as forças ditas progressistas estão minando o caminho da ação estatal. Você, na sua avaliação, o Brasil vai passar por um sistema de fechamento das garantias do cidadão, tipo uma ditadura do narcotráfico, ou a gente está caminhando para uma revolução civil? Wellington, a revolução civil no Brasil está fora de cogitação porque o brasileiro não tem esse perfil no brasileiro pacífico por natureza. Então, podem acontecer alguns movimentos isolados, mas com a força que o Estado tem, o Estado vai neutralizar isso com muita facilidade. É uma pena que eu não possa dizer aqui aquilo que eu penso. Só que quem manda no mundo hoje não é nem a ideologia, é uma outra coisa, né? Não é mais a ideologia, não é o capital. Nós tivemos um período em que quem mandava no mundo era quem tinha terra, depois quem transformava produtos, que veio a era industrial inglesa, né? Depois quem tinha o capital para financiar isso tudo, depois quem tinha a inteligência, e hoje não é mais a inteligência que manda no mundo. Hoje quem manda no mundo é alguém que controla certo sistema, que passa à margem de qualquer controle estatal. E esse sistema jamais vai ser legalizado no mundo, embora alguns produtos ou subprodutos estejam até aceitos em alguns países do mundo. Mas esse sistema hoje é que manda no mundo. Quando você vê um filme, você vê lá no subliminar, está lá contido tudo isso. Então, o que essa gente faz? Ou qual é o mundo ideal para eles? É a desagregação da família. Por quê? Uma família agregada, uma família equilibrada, né? Não é cliente deles. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Uma família equilibrada não é cliente dele. Então eles têm que desagregar a família. Desagregada a família, eles têm que dizer, olha, você não é homem, você não é mulher. Porque a pessoa... temos até pessoas aí que são tidas ou denominadas influencers. Vivem um drama pessoal sem tamanho, mas passam para o seu público uma ideia de felicidade extrasensorial. Contagiante, extrasensorial. Mas, no íntimo, eles são
pessoas que vivem um drama. Há alguns meses atrás, uma dessas influencers de 24 anos, com uma filha de 4 anos, se suicidou. Ela era tão feliz, ela passava uma imagem de pessoa tão feliz e de repente se suicidou. Então nós estamos vendo isso e a gente que é de uma outra geração perplexa. A geração nova aceita isso com passividade e nós não conseguimos, porque nós vivemos um período diferente num país sério, onde você tinha as coisas bem definidas. A pessoa de bem é pessoa de bem. O criminoso é tratado como criminoso. E tratado como criminoso da forma como a humanidade deve tratar o criminoso. Recolhê-lo, tirá-lo da sociedade, porque ele oferece risco à sociedade. Então hoje o fulano tem uma lista quilométrica de crimes, senta-se na frente de um juiz, ele é mais respeitado do que a vítima, que o juiz tem medo dele. E o juiz não está dando a mínima para a vítima. Nós temos um caso emblemático que corrobora isso que você fala, que é em El Salvador. Isso, perfeito. Temos aquele presidente jovem, chegou Perfeito. lá, era uma cidade totalmente, um país totalmente convulsionado. Isso. As gangues tomavam conta do Estado, o Estado não mandava em nada, e ele construiu o que ele chamou de o Levante de El Salvador. Está construindo agora uma prisão para 60 mil presos. E os caras vivem lá um regime e os direitos humanos nem entram mais lá, porque o cara disse, vou acabar com isso e está conseguindo. Mas eu acho que um pouco longe dessas questões mais radicais, como você bem falou, o brasileiro não tem essa índole, né? O brasileiro é pacífico por natureza. O brasileiro vê um jogo de futebol, para tudo. Acabou. Chega na época do carnaval, parou tudo. Agora vira um estado de fantasia. Passa 15 dias embriagado, pode fazer o que quiser, que tudo vale. Então, a gente vê. Mas eu vejo o seguinte, na história, não na história contemporânea, mas lá desde a antiguidade, nós tínhamos Sodoma. Sodoma acabou. Nós tínhamos várias outras e foram acabando. E nós tínhamos dentro do processo normal, os grandes impérios foram falindo um a um. Roma foi quase dono do mundo, Alexandre, e foi acabando. Nós tínhamos a Grã-Bretanha, a França, aí veio os Estados Unidos, já está criando a cisão. Mas o que nós estamos vendo é uma coisa que mexe com a formação do ser humano, né? Então você vê hoje a questão da guerra lá de Israel. Um grupo terrorista subjuga quase 3 milhões de pessoas lá na faixa de Gaza e se autodenomina dono do Estado palestino da faixa de Gaza. E eles têm o direito de acabar com o Estado judeu. Eles vão lá no dia 7 de outubro, massacram 1.400 pessoas de forma brutal, instalou de volta a barbárie que fazia milhares de anos que tinha acabado, a história da barbárie humana, né? E hoje você vê cidades como o Distrito Federal, lá na Esplanada, lá no setor comercial, em São Paulo, apoiando os terroristas do Hamas. E você vê a mídia brasileira, a cobertura da nossa mídia chega até a criar ânsia de vômito. Eles querendo inverter o jogo. Quem está errado está provocando a barbárie, a crise humanitária é o Estado de Israel.
Ora, Israel apenas tem o direito de se defender, foi vilipendiado, foi invadido. Mas a mídia parece que está associado com o terrorismo. Então, hoje, eu entendo o posicionamento do Estado de Israel, diz que cessar fogo agora é se render ao Hamas. Então, juntando isso com o exemplo do Estado brasileiro, do que a gente está vendo na atualidade, morre um miliciano num confronto com a polícia, é queimado 25 ônibus, um vagão de trem, e o cara ameaça o governo do Estado. E o governo do Estado, com medo da contaminação que já existe, os poderes estão corrompidos, vem no poder central em Brasília, e o presidente da República, não, enquanto eu for presidente, não vou fazer intervenção federal em lugar nenhum, as Forças Armadas não vão entrar para tomar conta, para acabar com esse Estado. Quer dizer, a gente fica sem entender nada. A gente viu, durante o governo passado, toda uma estruturação econômica para tirar o Brasil desse estado de atraso. E a gente viu novas ideias sendo colocadas em prática. O simples fato do governo anterior ter permitido a liberdade de aquisição de armamento pelo cidadão fez com que o crime no Brasil diminuísse. E muito. Porque somente isso, porque não teve outro programa de segurança pública, não teve. O único programa do governo Bolsonaro foi deixar o cidadão se armar. E começou a baixar, porque o bandido começou a ter medo. Agora não, vem esse novo governo, desarma o cidadão e não se faz nada. Está aí agora os próprios militares, os marginais infiltrados nas Forças Armadas, roubando arma de lá para vender para o crime organizado. Quer dizer, então a gente está, como você bem disse, a falência do Estado. Total. A falência do Estado. Mas eu acho que a gente, como dizia Edmund Burke, os bons não podem ter medo. Então a gente criou esse podcast para a gente colocar essa questão na agenda social. A gente mostrar que segurança pública não é só quando a polícia está na rua coibindo o marginal. Não. Esse programa quer mostrar que as omissões, quando o parlamento faz uma lei equivocada que protege o marginal mais que o cidadão, está errado. Isso vai ter reflexo na economia, vai ter reflexo na vida social, vai ter reflexo no bem-estar das pessoas, vai ter reflexo em todo mundo. Então é importante que venham aqui pessoas, lideranças empresariais da sociedade civil organizada, para mostrar o perigo que nós estamos. Ontem nós estávamos num determinado local aí, você me falou uma coisa que eu achei, não dormi pensando naquilo. Todo mundo fala que nós temos não sei quantos milhões de desemprego, e a gente vê empresas que não funcionam porque não tem empregado. Isso. A gente vê pessoas que preferem ganhar Bolsa Família do que ir trabalhar. Que regime é esse? Para onde a gente está indo? Então eu queria que você falasse o mal que a insegurança pública causa na vida do cidadão e aquilo que você acha que a sociedade organizada tem que fazer para que isso não vire o fim, mas marque o início de uma reação social para que a gente possa pressionar nossos políticos, aprender a votar melhor, aprender a eleger melhores políticos, enfim, reclamar da nossa justiça, a gente poder ter liberdade para exprimir aquilo que é o pensamento, a lógica do pensamento, e a gente poder dizer que é cristão, que acredita nos fundamentos do cristianismo, da humanidade, que foi fundado em cima dos prepostos judaico-cristãos. Enfim, a sociedade ocidental
ela foi fundada em cima desses fundamentos. Aí vem um bando de burocrata na Europa e começa a incentivar a migração islâmica. Está aí agora a gente virando refém do terrorismo islâmico. E a imprensa brasileira, que aqui não tem terrorismo islâmico, querendo importar para o Brasil o terrorismo islâmico. Então, eu queria que você falasse isso e você, como um líder empresarial, dizer como é que o cidadão brasileiro pode se organizar para reverter esse estado de coisas. Wellington, eu cheguei onde cheguei com otimismo. Mas, infelizmente, nós temos que hoje deixar o otimismo um pouco de lado e analisar a realidade dos fatos que se colocam à nossa frente. Se implantou no Brasil o governo populista em 1986. Se você se lembra bem, foi criado um plano cruzado, e esse plano cruzado criaram os fiscais de uma determinada pessoa, que foram para as ruas quebrar empresas e lojas onde essas pessoas nunca tinham entrado. Se quebraram no Rio de Janeiro bancos e lojas, inclusive uma fast food multinacional, né? Eu não vou falar o nome aqui, porque... Mas ali começou o populismo. E de lá para cá, nós nada fizemos para impedir o populismo. E hoje, nós temos voto comprado no Brasil. Com Bolsa Família, com bolsa. E existe uma concorrência de bolsa entre o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais e os municipais. Então o federal dá a Bolsa Família, o outro dá a Bolsa Gás, dá a Bolsa Cimento, Bolsa Tijolo, bolsa. Vão parar onde? Então essas pessoas estão lesando a pátria. Deveriam ser responsabilizados por isso. São pessoas que lesam a pátria. Isso é estelionato eleitoral. Ele não se elege defendendo programas de trabalho para o desenvolvimento do Brasil. Eu vim agora de um almoço numa embaixada e eu estava comentando lá com o embaixador. O país dele é um país muito pequeno, porém ultra desenvolvido. E eu vinha dizendo para ele, me fez algumas perguntas, eu fui obrigado a responder. Então, a gente se sente constrangido de ter que dizer para as pessoas que o que se passa no Brasil é ruim. É muito ruim para nós. Agora, vou deixar eu de dizer? Eu não tenho nenhuma obrigação, não devo favor a político nenhum. E eu, para o Estado brasileiro, devo muito pouco, embora seja estrangeiro. Eu nunca estudei numa escola do Estado, nunca fui a um hospital do Estado, nunca frequentei nada do Estado. O Estado brasileiro nunca me utilizei de serviço, a não ser asfalto na rua, que onde eu quebro o meu carro sempre nos buracos, e eu não posso reclamar. Mas algumas pessoas em todo este emaranhado que é um cipoal de confusão total que não permite que as pessoas tenham raciocínio lógico. Algumas coisas a gente vem fazendo. Nós temos aqui no Distrito Federal um deputado distrital, Tiago Manzoni. Conheço ele. E o Tiago Manzoni criou uma frente parlamentar em defesa do pagador de impostos e da livre iniciativa. Bom, pode não parecer nada. Já é um começo. Mas eu não quero ser contribuinte. Eu quero ser pagador de imposto. E o que nós descobrimos aqui no Distrito Federal? O Distrito Federal, não estamos aqui criticando o governo atual. O governo atual herdou esta situação de governos passados, principalmente dos dois últimos que passaram por aqui.
Este governo é vítima de 2 governos que passaram por aqui, que encheram a máquina, e hoje o Distrito Federal, que poderia ter ruas perfumadas, tapetadas, né? Vive num problema sério para cumprir obrigações de Estado com o Estado ou com os funcionários públicos, que também não têm culpa. Eles fizeram a parte deles. O governo foi contratando, eles se puseram na fila e foram contratados. Agora tem que cumprir. O Estado está sem capacidade de investimento. Não tem. Então, o que nós estamos dizendo? Que o Distrito Federal deve arrecadar este ano 59 bilhões, entre 59 e 60 bilhões de reais. Isto corresponde a 1 bilhão e 200 milhões por semana. 1 bilhão e 200 milhões por semana. Corresponde a 19 mil reais ano por habitante. E corresponde a 1.400 reais mês. Vou repetir, 1.400 reais mês por habitante. Não importa se ele é rico, é pobre, se ele contribuiu com alguma coisa. Com alguma coisa contribuiu, porque o pobre é quem, percentualmente, é quem mais paga, porque até aquilo que deveria ser isento de impostos é aquilo que recebe a maior carga de impostos. É a cervejinha que o coitado do pobre quer tomar no final de semana, e lá vai 70% de imposto numa cervejinha. Isso quando não tem o rebote. Não, mas e aí você acha que o Estado ou o governo se penaliza com o pobre? Vai comer a picanha como? A R$100 o quilo a picanha? O pobre tem condição de comer picanha e tomar uma cervejinha? Aí logo depois vem a história da abóbora, né? Trocou a cervejinha por a picanha por abóbora. Que mudança, né? Então, nós vivemos um desequilíbrio total, e que, depois que se instalou o governo populista, em 1986, de lá para cá, nós mergulhamos e fomos indo ladeira abaixo. Lógico que as pessoas no início não percebem muito bem. E depois vão se acostumando. E cada ano que passa, nós retrocedemos. E se alguém quer um exemplo, nós podemos ir à Venezuela ou à Argentina. A Argentina já foi o país mais forte europeizado da América Latina, e eles se orgulhavam disso. Vai ver hoje, 100%. A Venezuela era o país com maior produção de petróleo do mundo. Vai ver também Cuba. As imagens que nós conhecemos de Cuba são maravilhosas, né? Aqueles casarões maravilhosos. Hoje todos destruídos, aquilo tudo em ruína. Mas que diabo de regime é esse que nós aceitamos, Wellington? Que regime é esse que não promove? E o pior é que o discurso é exatamente o contrário daquilo que é a realidade. A negação da realidade. E nós aceitamos isso pacificamente. O que nós vamos fazer? Revolução no Brasil? Esquece. Mas alguma coisa nós temos que fazer para alertar essas pessoas que estão à frente do judiciário. Quem é que acredita em judiciário hoje? Você tem uma ação qualquer, custa uma fortuna, você paga imposto para ter juiz. Na hora que você quer protocolar uma ação, você tem que pagar o tribunal para protocolar uma ação. Você tem imposto aqui em cascata, um absurdo de imposto. É mais de 40% de imposto que a população inteira paga. E com um detalhe... O Brasil está entre os 10 maiores pagadores de imposto do mundo. Com um detalhe, o trabalhador... Vou dar mais uma informação. O trabalhador deixa 41% na folha de pagamento. Aí dizer, não, mas não é o trabalhador que paga. Como não? A empresa tirou do salário dele, lógico. Deixou de pagá-lo para pagar a Previdência Social, o Fundo de Garantia e pagar o benefício. INSS, tudo. Bom, então,
o trabalhador deixa na folha 41%, que poderia estar levando para casa para o seu sustento e melhorar a condição de vida da sua família. Quando ele pega os 59 que sobraram, ele vai comprar, vai gastar. Se ele for tomar cerveja, ele vai deixar 70% mais. Mas na média, ficam 50%. Então ele trabalhou para ganhar 100, levou 59, e quando vai gastar, sobram 29. Então ele trabalha 12 meses no ano para ganhar só 4. Olha que não chega a 4. Não chega a 4. 7 ficam com o Estado. É justo isto? Não. Então, Wellington, vamos torcer para que as pessoas criem juízo. Está na hora. Antes que algo de mais sério aconteça no Brasil, que nenhum de nós deseja. Né? O que nós desejamos é um país tranquilo, onde as pessoas possam viver pacificamente, todas as pessoas com dignidade, com cidadania, que a gente não tenha morador de rua, que a gente acabe com o crime organizado. Certas pessoas aí fizeram uma campanha lá em 2005, por volta de 2005, para desarmar a população. Mas eles desarmaram a população, mas armaram o crime. Por que isso não se faz uma campanha para desarmar o crime? Não faz. Seria bom, não é? Porque as facções criminosas hoje no Brasil são eleitoras de determinadas partidos. Nós deveríamos encontrar uma forma de resolver o problema do criminoso. Porque o criminoso também, se tivesse condição de ganhar dinheiro ele não iria de forma lícita, mas o criminoso não quer pagar 70% do que ele ganha pro governo. Vamos baixar os impostos, nós vamos aumentar a arrecadação. O Paulo Guedes fez isso. Reduziu vários impostos, aumentou a arrecadação. O ministro que nós temos aí aumentou o imposto, reduziu a arrecadação. Porque o governo não percebe que cada 3 etapas da cadeia produtiva, ele leva um inteiro. É 40% em cada etapa do processo. Se eu vier numa loja e der para a loja R$1.000, ela vai comprar produto que vai comprar matéria-prima. Lá voltam R$1.000 para o governo. Mas o governo não percebe isso. Quer dizer, percebe, sabem disso. Acontece que a ideologia não os deixa atuar de forma diferente. E a corrupção também tem um custo, né? E nós não trabalhamos aqui com ideologia. Nós trabalhamos com administração por resultado. É custo-benefício. Muito bem. Eu fico preocupado, mas fico feliz porque um líder empresarial do seu gabarito moral, do seu prestígio aqui na cidade, vem aqui no podcast e fala isso abertamente, com toda a hombridade do mundo, com toda a responsabilidade do mundo. Nós ficamos felizes com isso e nós conclamamos a sociedade, não só do Distrito Federal, do Brasil todo, a gente reagir a tudo que está acontecendo de mazela no Brasil, para que a gente realmente deixe legado para os nossos netos, os bisnetos, tataranetos, para que o Brasil realmente tenha a certeza que está indo no caminho certo. Eu agradeço a sua presença de coração, sei da sua agenda, você está vindo agora lá da embaixada, você já tinha me falado isso, resolvendo as questões relativas à sua atividade profissional, presidente da Associação Comercial. Mas eu fico feliz de você ter reservado esse tempo para vir aqui e ter falado coisas com a gravidade que você falou, mas com a pertinência que você falou. Obrigado, e você está com a palavra para fazer as suas despedidas do nosso podcast. E que em breve a gente volte mais outras vezes. Pois é, Wellington, você pertence a uma categoria que hoje sofre mais do que a sociedade, porque vocês receberam a incumbência da sociedade
para protegê-la. E hoje vocês não sabem o que é proteger a sociedade, porque o poder Nem público... Exatamente. Nem a nosso O próprio. poder público te inibe. E quando você eventualmente age, você não sabe se aquela ação vai te trazer uma punição maior do que a de um criminoso, né? Isso é muito grave, é muito sério. Então, só desejar que, principalmente o nosso judiciário, passe a agir não com ideologia, aquilo que nós colocamos aqui desde o início. Vamos pôr a mão na cabeça e ver que nós temos um país que talvez seja o país com o maior potencial de desenvolvimento que existe no mundo. Porque nós temos só 99% do nosso território agricultável ou com exploração agrícola. Imagina o potencial que tem este país. Com 9% nós alimentamos um quinto do mundo. Ou 20% das pessoas do mundo vivem do nosso agronegócio. Imagina se a gente pudesse expandir isso. Então, imagina se a gente pudesse viver numa sociedade equilibrada, sabendo que eu saio de casa e volto para casa com total segurança. Imagina se a gente pudesse ter uma escola de qualidade, sem ideologia, e que nos ensinasse a trabalhar. Você falou aqui do trabalho, do desemprego. Existem estatísticas aqui de 12, 13 milhões de desempregados. E a gente costuma dizer, Wellington, que nós não temos um único desempregado no Brasil. O que nós temos são pessoas inaptas para o trabalho, porque a indústria precisa de 5 milhões de pessoas. A indústria de informática precisa de outras tantas, perto de 4 milhões de pessoas. E o serviço precisa mais uns 5 ou 6 milhões. Nós empregávamos essa gente toda para trabalhar para um país, em vez de ter que sustentar essas pessoas na miséria. Você dá uma Bolsa Família, não é dignidade e nem é cidadania. Aprisiona. Então dá conhecimento. E hoje, eu tenho uma frase que coloquei num livro, que eu escrevi já há bom tempo: temos pressa. E hoje nós temos pressa, Wellington. Por quê? Nós saímos da Idade Média, passamos pela Idade Moderna, estamos saindo da contemporânea. Nós já estamos numa outra idade que nós não sabemos se será metaverso, o que será. Nós experimentamos hoje o 5G, o próximo passo é o 6G, a partir daí é o metaverso. E no metaverso não tem espaço para as pessoas ficarem no ócio. Improvisando, não. Não tem. A automação chegou na vida das pessoas. Todos nós temos que vir para esse novo mundo. Como é que eu posso viver num país onde eu tenho um grande número de pessoas analfabetas e 80% daqueles que saem das universidades analfabetos funcionais, um advogado que não consegue fazer uma petição, não consegue escrever uma petição, um médico que não consegue prescrever ou fazer um laudo. Como é que nós vamos sobreviver num país desse? Está tudo errado, Wellington. Nós temos que botar a mão na cabeça e começar tudo de novo. Vamos embora, vamos começar junto. Vamos para frente. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Wellington. Obrigado. Agradecemos a nossa audiência e esperamos na próxima semana, na próxima sexta-feira da próxima semana, um novo episódio. Um abraço a todos.